você vai compreender o texto de Paulo entendendo quem ele é. Porque ele foi um homem, um fariseu, um doutor da lei, um perseguidor do evangelho, de repente ele é transformado, convertido, é algo assim, realmente impossível aos olhos humanos de acontecer. Qualquer um falaria, imagina, Saulo se converteu, ele matava cristãos, torturava, como é que pode? Pois é, exatamente esse amor transformador é que ele vai levar em suas cartas a todas as igrejas, cidades, e vai ensinar sobre a graça, sobre a justificação pela fé em Jesus Cristo, porque ele, um homem terrível, violento, foi justificado pela fé. Exatamente isso, né, Bispo G? Boa tarde. Boa tarde, Dani. Boa tarde, nossos telespectadores. Bem isso, né? A gente vê o que é uma transformação. E se o apóstolo Paulo não existisse, o evangelho não seria o mesmo. Pode ter certeza, porque as cartas paulinas são assim essenciais para que a gente não tenha uma doutrina religiosa. Então, possivelmente, se não houvesse essas cartas, nós seríamos religiosos na essência de cumprir com rituais e coisas outras. Ele não, ele já traz toda uma visão bem independente daquilo que é o ritualismo e coloca ainda um lado mais profético através das suas cartas apostólicas. A primeira carta que nós vamos estudar, que é a carta aos Romanos, nós não estamos seguindo a linha cronológica das cartas, nós vamos seguir agora a ordem que está no Novo Testamento. Então, após Atos dos Apóstolos, carta aos Romanos. Vamos lembrar aí que momento é esse na história do planeta Terra. O momento em que o Império Romano dominava o mundo. Então, Tibério era o imperador romano a partir do ano 14. Na Judéia, o governador era Pôncio Pilatos, a partir do ano 26. O ministério de Cristo começa no dia 27, no ano 27. A morte e a ressurreição no ano 30. A conversão de Paulo transitando entre o ano 33 e o ano 36. E depois ele vai ficar um tempo ali, né, se preparando, coisa de 11, 12 anos, né? Em que ele vai se preparar em Tarso e Antioquia e vai iniciar a sua primeira viagem missionária. Nesse tempo aí, nesses anos, Calígula é um imperador terrível, depois Cláudio, aquele momento que tem fome em todo o império, e a Antioquia envia suprimento para a igreja da Judéia. E no ano 47, a primeira viagem missionária de Paulo. Ano 49, o Concílio de Jerusalém, que já estudamos, falamos bastante quanto à circuncisão, ela não é necessária para os convertidos. A segunda viagem missionária, até o ano 51, vem a terceira viagem missionária, e a partir do ano 57, a quarta viagem, quando Paulo vai a Roma, preso para ser julgado por Nero, o terrível imperador romano. Ele chega lá por volta do ano 61, escreve mais algumas cartas, e finalmente Paulo morre, também Pedro, por volta do ano 66, 67, depois de Cristo, ainda como Nero, imperador em Roma. Beleza. Então nos situamos aí no tempo, agora vamos nos situar no espaço. Né? Já sei quando foi, mas aonde foi, aonde tudo acontece. Então as 13 cartas paulinas, elas serão endereçadas para as seguintes cidades. Veja no mapa. Então, a cidade de Roma, né, da esquerda para a direita, Corinto, que ficava ali próximo de Atenas, na região da Grécia chamada Acaia, Tessalônica e Filipos, que ficava na região da Grécia chamada Macedônia, então a carta aos Filipenses, carta aos Tessalonicenses, carta aos Coríntios, carta aos Efésios, olha lá, Éfeso, também se atribui que Timóteo estava em Éfeso quando recebeu as cartas. A Galácia, que é uma região, não é uma cidade, essa região norte aí da Ásia Menor, a carta aos Gálatas e a carta aos Colossenses, a região de Colossos, que também é uma carta que iria a Laodiceia, que é outra cidade muito próxima aí na costa da Ásia Menor. Perfeito? Então essa é a região das cartas paulinas, né? Só por curiosidade, a primeira carta foi provavelmente a carta dos Tessalonicenses, ainda já na segunda viagem de Paulo, a maioria escrita na terceira viagem, que é Coríntios, Gálatas, Romanos. Aliás, maioria não, né? Porque a maioria foi escrita na prisão. Né? Então seria Filemão, Colossos, Éfeso, Filipos, Timóteo e Tito. Isso, né? Romano provavelmente foi escrito em Corinto. Então, um período que ele fez uma viagem, ele esteve em Roma,
e depois ele passou por 3, 4 meses ali em Corinto, na Grécia, né? Então ali que subtende-se, né, que ele ficou na casa de Caio, tem todas um histórico como que confirmando isso. Hoje nós vamos falar sobre a carta aos Romanos, que era uma igreja que já existia antes de o apóstolo Paulo ir para lá. Aliás, muitas igrejas já existiam, não são todas que o apóstolo Paulo fundou, né? Nós vamos ver aqui os indicativos de qual foi o momento que essa carta foi escrita, mas nós precisamos entender essa cidade, a cidade de Roma, que era a cidade naquele momento mais importante do império, né? No quesito político-social. Porque, por exemplo, a cidade mais intelectual era Alexandria, onde concentrava o conhecimento. Mas a cidade de Roma era a cidade política, era a capital do império, então tudo nascia ali, né? Então vamos ver algumas imagens, nós vamos ver uma ilustração em 3D da cidade de Roma. Primeiro vamos começar com estas ruínas, porque a partir das ruínas que nós temos ainda, né, existentes, criaram uma Roma em 3D. Então você vai ver algumas imagens, né? Esse rio, que é o rio principal, o rio Timber, e aí tem toda uma cidade, já é claro, um pouquinho, 2 séculos depois de Cristo, né, da história que nós estamos narrando, já é o ano 320, mas nós vemos aí como era uma cidade fantástica. Ela era toda com aquedutos, água à disposição, e é muito interessante, Bispo G, porque era uma cidade com mais de 1 milhão de habitantes, tinham várias castas sociais, os patrícios, que eram os proprietários de terras, os ricos, né, os aristocratas, cidadãos romanos. Tinha os clientes, que eram os homens livres, que se associavam aos patrícios e davam apoio de dominação política e militar aos patrícios. Tinha os plebeus, que eram homens livres, comerciantes, artesãos, trabalhadores da agricultura. E haviam plebeus ricos também. Aqui a gente acha que plebeu era pobre só, e não é, né? Tinha plebeu rico também. E os escravos, que aliás eram aí o combustível da economia romana. Eles conquistavam e também geravam escravos para sustentar. Então um dos motivos da queda do Império Romano foi essa crise. Exatamente porque não tinha mais o que conquistar, não tinha mais escravo. Começaram as invasões bárbaras e aí também a questão religiosa, né, da cisão do Oriente. Então, tudo contribuiu para a queda de Roma no ano 476, o ano oficial da queda de Roma, que é a cisão da Roma Oriental com a Roma Ocidental. Mas era uma cidade incrível, você vendo imagens aí, né, dos grandes areópagos, a região dos teatros, regiões que você vê cada lugar aí foi construído por um imperador, cada imperador deixava sua marca, né? Tinha o Coliseu. Então era uma cidade impressionante, a cidade de Roma, e uma cidade, como você viu nas imagens, extremamente idólatra, quantidade de templo. Então era templo para Mercúrio, templo para Saturno, templo para Afrodite, templo para tudo que era Deus, também que Afrodite era um nome grego, né? Mas tudo que eram deuses gregos, a mitologia era a mitologia grega, os deuses gregos com nomes romanos. Caso Afrodite, Vênus, né? Vênus, muito bem, obrigado, Bispo G. Então Afrodite, Vênus. Aí, por exemplo, Júpiter, que era em Roma, seria Zeus. E assim vai, né? Isso é chamado de sincretismo, não é isso, Bispo G? É verdade. Quando, por exemplo, uma entidade em uma cultura ligada a um fenômeno da natureza, ela também é ligada a uma outra forma, a um outro Deus em uma outra cultura, mas é o mesmo fenômeno da natureza. E assim vai, né? E tem também essa questão de troca estratégica. Aliás, Roma fez isso 2 vezes, Bispo G, né? Pegou a mitologia grega, mudou os nomes, e depois, com o surgimento da tradição católica, nós vemos o sincretismo dos 12 deuses gregos da 3ª geração da mitologia grega em 12 santos. Né? Essa é a história que muitas pessoas não contam. É verdade. Mas é a história real. Pois bem. Então, conhecemos um pouquinho de Roma. Vamos ver então o que a palavra de Deus diz a respeito de quando esta carta aos Romanos foi escrita. Vamos ler? Capítulo 15.
Vamos lá, Romanos capítulo 15. Mas agora, não tendo já campo de atividade nestas regiões e desejando há muito visitar-vos, penso em fazê-lo quando em viagem para a Espanha, pois espero que de passagem estarei convosco e que para lá seja por vós encaminhado, depois de haver primeiro desfrutado um pouco a vossa companhia. Mas agora estou de partida para Jerusalém, a serviço dos santos, porque aprouve a Macedônia e a Caia levantar uma coleta em benefício dos pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém. Isto lhes pareceu bem, e mesmo lhes são devedores, porque se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, devem também servi-los com bens materiais. Sem dúvida alguma, a carta foi escrita no final da terceira viagem missionária. Por quê? Porque ele estava vindo de Corinto para Jerusalém, levando as ofertas que ele arrecadou nesta viagem, tanto na região da Macedônia, como também na região da Ásia Menor. O texto é bem claro. Curioso, Bispo G, é que ele deseja ir para a Espanha, não só a Roma. Então ele pensava realmente em fazer uma viagem, para os limites europeus, né, e estender realmente para o profundo da Europa. O sentimento que o Espírito Santo colocou no coração do apóstolo Paulo foi muito forte. Sim. Porque ali, né, o polo gerador para os próximos séculos seria Roma. E Roma, obviamente, não seria somente a cidade de Roma, mas o Império Romano, e a força do Império Romano era o Ocidente, a Europa. Então daí que realmente o Senhor o levou para proliferar por todo o mundo. Muito bem. Vamos ver agora quem escreveu e quem levou a carta aos romanos. Vamos lá. Vamos lá, Romanos capítulo 16. Recomendo-vos a nossa irmã Febe, que está servindo a igreja de Cencreia, para que a recebais no Senhor como convém aos santos e ajudeis em tudo que de vós vier a precisar, porque tem sido protetora de muitos e de mim inclusive. Eu, Tércio, que escrevi esta epístola, vos saudo no Senhor. G. Primeiro, Febe, que os estudiosos acreditam que foi a tal da senhora que levou a carta para os romanos. Possivelmente estava em viagem para lá, né? Ele aproveitou a oportunidade, escreveu a carta e enviou. Mas não foi Paulo que escreveu o próprio punho. Tudo indica que ele ditou a carta e que esse homem chamado Tércio, muitas cartas ele escreveu de punho, mas algumas ele ia ditando e alguém o ajudava, alguém talvez que tivesse até uma condição de escrita superior a ele. Talvez seja isso, né? Pode ser os romanos, né? Pegou alguém com uma qualidade de escrita superior a ele, olha que ele era um bom escritor. Sem dúvida, né? Mas como nós sabemos, né? A origem dele é uma origem hebreia, então obviamente aqueles que estavam ali na Europa teriam uma condição muito maior em termos culturais, expressão. É o que a gente às vezes vê, né? Você está numa região do Brasil, é muito mais fácil você pegar a pessoa da região, até pelas qualidades, características do dia a dia, né? E você vê uma diferença do sul para o norte, em termos dessas características. E a mesma coisa era ali, né? Então aquelas regiões, elas variavam muito. A Cencreia, né? Que quer dizer painço, né? Que é um tipo de uma semente que ficava no Golfo de Corinto. Então aquela região era uma região, vamos dizer assim, perto do porto, uma região que era mesclada mesmo, não era uma região muito nobre, mas em um local onde também houve uma difusão muito grande do Evangelho. Maravilha. Mais curiosidades para a gente aí. E Roma, a carta aos romanos é chamada de carta magna. Por que, Bispo G? É porque nela nós vemos assim, meu entender também, ela é a carta mais importante da Bíblia. Por quê? Porque ela trata de aspectos assim muito fortes. O básico dela é a justificação. Então, ela trata da justificação, que foi o que Jesus Cristo fez por nós, mas uma linguagem muito forte, muito marcante. Ele não traz um trato assim religioso, ele coloca em xeque ambos, né? Ele coloca tanto o judeu em xeque quanto o grego, colocando os dois na mesma condição para estarem embaixo da graça para serem justificados. Então, a redenção, os principais, vamos dizer assim, pontos teológicos do Novo Testamento inteiro, eles são todos discutidos
e não só discutidos, ali é dado como assim, o veredito sobre cada um deles. É impressionante. Muito bem argumentados, né? Muito argumentado. Justificação, redenção, a graça e uma série de outros que a gente sabe que são os mais importantes do Evangelho. Vamos ver aí nesse mapa a viagem, né? Porque saiu de Corinto, por volta do ano 57, essa carta, e chegou em Roma, carta aos Romanos, né? Muito bem. Agora, aonde estava a igreja em Roma? Vamos ver o que a carta aos Romanos diz sobre isto. Romanos capítulo 16. Saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça. E isto lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Então, tá aí a dica, né? Possivelmente uma igreja que estava na casa de Priscila e Áquila em Roma. E há um fato histórico, né, Bispo G? Que os romanos expulsaram os judeus da cidade. É isso mesmo. Então a casa possivelmente... Então primeiro a gente vai que Priscila e Áquila eram pessoas de posse, tiveram que deixar Roma, morar em Corinto, né, como se fosse uma dispersão inversa, né? Saiu de Roma para Corinto. E ali em Roma a casa provavelmente ficou aí nas mãos... De escravos, enfim, né, de pessoas de outros povos que eram servos deles, enfim, e eles liberaram a casa para ali ter uma igreja. Né? Então, provavelmente a igreja acontecia lá ou então em outro local, mas tudo entende-se aqui que ele está saudando a igreja que está lá na casa em Roma, não a que está em Corinto. Né? Então fica uma dica para nós aí, que tinha uma igreja em Roma, na casa de Priscila e Áquila. Em meio a uma perseguição, Pois é. É o início da Era dos Mártires. Então a situação ela é como se diz, né? A frigideira já estava aquecendo. Pois é. O negócio ali realmente ia ser terrível. E ele realmente expõe em risco, principalmente por receber Paulo. Porque Paulo tinha as duas áreas, né? Porque os judeus eram tidos como rebeldes, então traziam muito problema, a ponto de a gente saber que no ano 70 vai ser destruída Jerusalém. Sim. E um contingente mais forte ainda pelo cristianismo. Então a gente vai começar a ver aí, aqui é uma época de risco e muito risco. Mas eles acharam melhor receber o apóstolo Paulo, pôr em risco as suas próprias vidas pelo Evangelho. E essa é a marca daqueles que entendem a profundidade do Evangelho. E uma curiosidade, como está no final da terceira viagem, que é o ano 57... Com certeza a igreja já funcionava na casa de Priscila e Áquila, porque eles tiveram contato com Paulo por volta do ano 51, que é o final da segunda viagem. Quando Paulo vai a Corinto, e aliás, Paulo fica muito tempo em Corinto. Então, sem dúvida, tem um intervalo de 6 anos que sustenta, né, a possibilidade sim de ter em 6 anos, manda uma carta e fala, ó, libera aí para fazer a igreja. E acabou. Né? Alguém foi lá antes, alguém foi pregar, nós não sabemos quem, mas aconteceu. Né? Eu imagino, né, assim, o que deve ter acontecido com o coração de Priscila e de Áquila, né? Porque eles só conheciam o batismo de João. E conhecendo o batismo de João, se transformaram em cristãos fervorosos, sem conhecer a verdade. Imagina, chega alguém com as doutrinas que Paulo traz, a verdade, meu Deus, eu imagino o quanto eles ficaram gratos e entenderam o porquê. Muitas vezes nós falamos que o nosso chamado, o nosso envio, ele tem que ser mais importante do que a nossa própria vida. Isso não pode ser só uma argumentação, tem que fazer parte do verdadeiro evangelho. Maravilha. Vamos agora ler a primeira passagem de Romanos. Vamos começar a discutir alguns temas polêmicos, que essa é uma carta polêmica. As próximas aulas, pura polêmica aqui no programa Escola de Profetas. Então vamos começar falando sobre o tema da carta. Vamos lá, Romanos capítulo 15. Vamos lá, Romanos capítulo 15. Rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus e Cristo, também pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor, para que eu me veja livre dos rebeldes que vivem na Judéia, e que este meu serviço em Jerusalém seja bem aceito pelos santos. Então, ele começa aí, Bispo G, falando no final da carta exatamente de um sentimento que ele tinha a respeito de alguns judeus, e judeus na Judéia. Então, ainda que acontecera o
concílio, houve toda aquela liberação, nós vemos ainda que o debate político sobre essa questão da circuncisão, a religiosidade, era muito forte na Judéia. Nós estamos falando de milênios, né, de tradições. Então, a gente percebe, né, Abraão viveu por volta de 1.500 anos antes deles. Então, é difícil, né, uma pessoa ter um contexto de ordem religiosa e assim por diante, nascido, já gerado, e aí vem aos 8 dias a circuncisão, e aí para todo um processo que é difícil, é muito marcante. Por isso que tinha que ter alguém muito forte como o apóstolo Paulo, que ele, sendo um fariseu, se torna um cristão helenista. Por incrível que pareça, ele é o principal defensor do helenismo nos termos da cultura gentílica, né, dos outros povos. Então tinha que ser alguém muito forte como Paulo. Alguém que foi judeu, que entendia qualquer tipo de argumento do judaísmo, mas também compreendia muito bem o que era a cultura dos estrangeiros. E aceita. Se nós olharmos assim, em termos de, vamos dizer assim, de cultura, eles eram os mais fanáticos. Eles eram terríveis em termos assim de defesa da lei. E de repente vem o apóstolo Paulo, tem toda essa bagagem, essa estrutura, conhece profundamente o valor do Espírito Santo, ama os gentios. E essa transformação, quer dizer, só podia dar no que deu. Graças a Deus o apóstolo Paulo entrou na nossa vida e nós louvamos a Deus, nosso apóstolo também, o mesmo sentimento, e glorificamos ao Senhor. Então o tema central da carta aos Romanos é a graça, a justificação pela fé, não pela religião, não por práticas ritualísticas, não é? Mas a justificação pela fé e, é claro, atitudes que demonstrem a fé. Esse é o ponto principal. E nós vamos discutir alguns temas, Bispo G. Hoje vamos começar falando sobre idolatria. Então, vamos ver o que o apóstolo Paulo não começa já falando, vamos começar do primeiro capítulo, tá? Ele não começa já reclamando dos judeus, não, ele começa falando agora da cultura dos estrangeiros. Primeiro capítulo dedicado a falar dos pecados dos estrangeiros. Então ele vai falar de idolatria, homossexualidade, prostituição e assim por diante. Então vamos começar falando sobre idolatria. Vamos ler. Vamos lá, Romanos capítulo 1. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pela concupiscência de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Muito bem, Bispo G. Paulo começa falando aqui sobre idolatria. O que ele está querendo explicar aqui sobre a prática? Porque está falando de práticas, né? E ele fala de vários rituais. Ele compara não só a questão de um corpo de animal, enfim, que eles adoravam, mas também que eles desonravam o corpo entre si por algo. Então havia uma prática de prostituição também ligada à idolatria. Como isso se comportava? Então, o apóstolo Paulo, quando ele começa falando aqui aos Romanos, então ele traça um paralelo dos gentios, não só do ocidente de Roma, ele traz também de uma outra área de Roma, né, que era o Oriente. Porque existiam costumes diferentes de idolatria. Se nós olharmos, a idolatria do Oriente, ela era mais voltada para os animais. E a idolatria do Ocidente para os deuses, em termos humanos. Então, ele começa aqui já a trazer uma coerência para tratar ambas as situações. Mas ambas se envolviam em prostituição. Então, tanto para o lado ocidental, onde nós vemos ali a idolatria aos deuses pagãos, havia todo um lado de requinte, de prostituição, também prostitutas cultuais. Da mesma maneira, isso também havia no Oriente. A despeito de nós vemos lá uma cultura mais demonizante, com demônios, com entidades, mais voltada para as esfinges, animais, meio homem, meio animal, todo esse lado, mas o curso era um só. Porque o que o diabo quer? Através da idolatria, ele quer levar as pessoas a serem não só voltadas para o ídolo, mas elas presas pela carne. E a sexualidade
ela tem um contingente de prisão na carne e também prisão no mundo espiritual. Então ela pega as duas áreas. Por isso que o próprio apóstolo fala numa das suas cartas que quem se une com uma prostituta é uma carne só com ela. E ele não está falando ali de você se casar com uma prostituta normal, ele está falando de prostituta cultual. Porque não eram só prostitutas de rua, lá a grande maioria das prostitutas eram prostitutas ligadas aos cultos, aos deuses, aos ídolos. E esse processo de desonrar o corpo entre si. Muito bem. Agora, um tema polêmico e um tema muito atual, Bispo G. Um tema até delicado de ser tratado, porque infelizmente cada um interpreta de um jeito, aí já envolve linhas religiosas, aí envolve situações de cunho social, enfim. Aí a gente sabe todos os conflitos existentes atualmente sobre esse assunto, que é a homossexualidade. Paulo, ele fala diretamente sobre este assunto já neste primeiro capítulo. Vamos ler então o texto e explicar o que o apóstolo Paulo fala sobre a homossexualidade, para deixar claro, para não ficar essa coisa de não, eu interpreto assim na Bíblia, não, porque é assado, não. Vamos entender o que o apóstolo Paulo fala sobre o assunto, que era uma prática muito comum na Grécia, em Roma, muito difundida entre os homens. Vamos lá. Continuando, Romanos capítulo 1. Por causa disso os entregou Deus às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem coisas inconvenientes. Bispo G, quando se fala de homossexualidade, já cria-se, né, aquele clima, porque a gente sabe que, e aí, posso exercer a obra ou eu não posso? A minha prática é pecado? Não é. E aí, se você fala que é um problema comportamental e compara com qualquer outro comportamento ilícito da palavra, a pessoa já se sente insultada e fala que não tem uma coisa a ver com a outra. Enfim, aí fica aquela discussão bagunçada, não é? Por uma questão que até a ciência fala que a pessoa nasce homossexual. E é claro que aqui a palavra de Deus, ela explica que isso não existe. Vai explicar aqui que é um comportamento. É uma situação comportamental, não é? E reprovada por Deus. Então, Bispo G, o que o apóstolo Paulo quer explicar aos romanos, que aliás era uma prática muito mais forte talvez do que hoje, porque era normal, né? A mulher era para procriar, para cuidar da casa, e homens, né, era uma relação até social. A realidade é que a gente vê principalmente, vamos dizer assim, esse lado mais forte do homossexualismo era integrante principalmente no domínio grego. Então o que ocorre? O fato deles irem para a guerra e saírem, o fato da libertinagem que existia nos seus deuses, porque os deuses gregos, eles eram mais libertinos do que os próprios homens. Sim. Então, isso já levava a uma condição assim. Nós vemos, por exemplo, numa guerra rápida, foram 7 anos de um exército sai da Macedônia e ocupa todinha, vamos dizer assim, todo o Oriente, praticamente. O que é isso? Eles deixam contato natural com as mulheres e começam a se inflamar entre si. E o que eles tinham? O aval dos deuses, entre aspas, que nós sabemos que deuses não são, eram entidades. Então, nós não queremos e nunca vamos discriminar uma ou outra pessoa. Nós vamos dizer o que a palavra de Deus diz. Aqui fala algo contrário à natureza. Então, como contrário à natureza? A natureza mesmo, ela tem o quê? Homem, mulher, fêmea, macho. Para procriação, e não só para procriação. Porque nós vemos que no momento em que os animais, vamos até tratar dos animais, obviamente talvez não seja o parâmetro mais correto, nós vamos trabalhar. Quando um animal está na época do cio, então a fêmea está na época do cio, o macho, o animal, ele fica totalmente desorientado por aquele desejo instintivo. Agora, quando se trata do homem,
a situação é um pouco mais aprofundada, porque não se trata de si, mas se trata também de uma influência espiritual externa, que são as entidades, os demônios, que forçam alguma coisa e forjam alguma coisa contrária à própria natureza. Então, aqui nós não vamos defender, porque da mesma forma que o homossexualismo é tratado, aqui também a prostituição é tratada, a despeito de ser da mesma maneira que a natureza, homem com homem, também a prostituição é colocada como algo que o Senhor não se agrada. Por quê? Porque leva para um lado de promiscuidade, eles exageram, porque tudo aquilo que há uma influência de entidades malignas, as pessoas extrapolam. E aí a gente vê os vícios que surgem, as deformações, as deturpações, não só na prostituição homem e mulher, mas no homossexualismo, homem com homem, mulher com mulher. Então, não é só um preconceito, mas é algo que aqui é tratado e de uma forma muito correta. Se você perceber, Dani, o apóstolo Paulo não fala em nenhuma outra carta, porque, como você falou, é comportamento. Já no Oriente, não havia esse lado do homossexualismo. Existiam as exceções, obviamente, mas o homossexualismo não era uma característica marcante dos povos orientais, principalmente os de origem árabe, que até hoje a gente sabe a versão que existe em relação ao homossexualismo, até um exagero em termos daquilo que é praticado lá. Então nós vemos que o comportamento grego é que estabeleceu esse parâmetro totalmente contrário àquilo que é a própria natureza. Então, órgãos sexuais foram feitos para o sexo, que é algo maravilhoso entre o homem e a mulher, mas nós percebemos que além de eles fazerem algo contrário à natureza, homens com homens, mulheres com mulheres, como é que mulher com mulher podem ter um sexo completo? Como que o homem com outro homem pode ter um prazer completo? De maneira nenhuma. Podem falar o que for, argumentarem o que for, porque um órgão é sexual, o outro é um órgão excretor. Então, fora daquilo que é a natureza e fora daquilo que também é até a higiene. E ainda que não utilizasse o órgão excretor, fizesse de outras formas que existem, o ponto, Bispo G, é que o sexo é tratado sem santidade nesse sentido, porque o sexo é uma comunhão entre marido e mulher. É uma bênção. Não só para procriar, mas entre marido e mulher, é uma bênção também. Sem dúvida. Quando eu tenho, um caso, dois do mesmo sexo realizando qualquer tipo de ato sexual, o objetivo é puramente um prazer momentâneo. Não há nenhuma relação de entendimento familiar. Isso. Porque o sexo, biblicamente, ele é atribuído à família. É claro que a gente sabe que promovem o casamento gay, querem promover, a gente sabe que sabem que precisam disso para tentar dar essa leitura, mas isso não é o que a Bíblia diz. Isso pode ser a leitura do mundo. Então, e o que você está colocando, Dani, é tão sério, porque o que ocorre? Por eles buscarem uma satisfação carnal, eles não atingem a satisfação completa. E por não atingirem a satisfação completa, que eu e você, nós atingimos com as nossas esposas e elas com a gente, eles procuram o quê? Desvirtuar. Então, não conseguem, aí vão procurar, vamos dizer, um fetiche, vão procurar uma outra forma, e aí que eles vão desquepando, e aí é que entra o desonrar o corpo entre si. Porque aí eles já apelam para situações exteriores que vão perdendo a noção, porque não se satisfazem plenamente, entra a influência de demônios, e por não se satisfazerem plenamente, tem que buscar então coisas que vão desvirtuar e levar cada vez mais a uma degeneração, a uma deformação, que é o que a gente infelizmente percebe. Então, às vezes, vê pessoas que são totalmente, assim, desculpe, mas algumas pessoas chegam a ser caricatura do que é um homem, uma caricatura do que é uma mulher. Tomam hormônios. Então, eu queria entrar nesse ponto, Bispo G. Esse é um outro ponto polêmico. Porque a pessoa, ela nasce com o sexo. Todo mundo nasce com o sexo. Você nasce, que é definido por um cromossomo. XY, homem, XX, mulher. Certo? Então a pessoa nasce com aquele sexo. Com menos hormônio, mais hormônio. Se gosta de algumas coisas que só homens gostam, só mulheres gostam, não importa. Nós estamos falando assim, que nós nascemos com uma característica definida. Se eu sou homem ou se eu sou mulher. Ponto. Agora, se eu amo a Deus, eu creio em Deus, eu creio na palavra dele, se eu falo que
Por exemplo, se uma pessoa fala, eu não, sai fora, né? Porque eu não, né, eu tenho minha definição. Mas com todo o amor que nós temos aos homossexuais, o que eu quero explicar é, se uma pessoa, ela nasce homem, XY, cromossomo XY, e ela fala que ela deveria ser mulher, né? E aí entra aquele outro debate que entre eles existe também, entre os homossexuais, que é gênero e identidade, que é outro lance. Quer dizer, o cara é homem, mas tem um gênero de mulher, e é aquela coisa que fica mais estranha ainda. Mas vamos tirar essa outra discussão. No momento que eu falo que eu sou, que a pessoa é homem, que ela diz que é homem, e ela fala que ela deveria ser mulher, então ela está atribuindo à criação um erro. Ela está atribuindo a Deus um erro. Isso. Ela está dizendo que Deus errou a criação, que Deus não foi perfeito, que Deus errou com ela. Então, como eu posso dizer que eu amo a Deus e eu vivo 100% a propriedade dessa palavra, daquilo que é a Bíblia, de todos os seus preceitos, e dizer que Deus erra? Então, não, vamos até entrar num outro contexto, vamos dizer o fato de Deus errar. Existem, vamos dizer assim, pessoas que nascem com algumas deformações. Então, são os chamados hermafroditas. Mas sabe o que acontece, Dani? O hermafrodita, ou é hermafrodita macho, homem, Certo. ou mulher. Certo. Então, até o contingente hormonal e até a mente desses que são hermafroditas, porque o que é um hermafrodita? Às vezes ele tem uma parte feminina e uma parte masculina. Às vezes ele não tem um determinado órgão, ele tem um órgão, por exemplo, sexual do homem, mas ele tem aparelho reprodutor da mulher. Existe isso, obviamente, a queda do homem levou a uma série de degenerações de ordem biológica. Sim. Mas mesmo na deformação, por incrível que pareça, Dani, eles têm definição para isso. Agora, o que ocorre no homossexualismo, se você fizer uma avaliação, assim, biológica, o contexto pleno, a não ser que o cara tome hormônio. O cara, muitas vezes, se sente mulher, mas ele, fisicamente, ele é homem. Então, o contexto que eu conheço, de muitos que eu trabalhei, não tem um preconceito, nós caminhamos, olha, nós amamos, estou falando isso diante de Deus, as pessoas que são homossexuais, porque são pessoas que não têm verdadeiramente uma identidade naquilo que é um contexto de uma definição para suas próprias vidas, e às vezes eles ficam nessa busca. Então a gente caminha, trabalha, mas o que ocorre? A gente percebe que essa falta dessa definição, ela não é algo genético. Então, se não é genético e ele é na alma, e não há uma anomalia, vamos dizer assim, genética, hormonal, ela tem que ter entrado por uma outra forma. E aí é que nós conversamos, que eu conheço muitos deles. A grande maioria foram abusados. Tiveram marcas, né? Tem uma marca que iniciou esse processo. Quando não tem uma marca, vamos dizer, de ter sido violado ou não, existe uma marca de uma abertura espiritual de alguém da família que ou praticou, ou se envolveu. Ou consagrou até um demônio ligado a isso. Porque o que são? São espíritos de homossexualismo, que trazem a influência e esse sentimento. O que ocorre? Em determinado momento começa a brotar no indivíduo, 14, 15 anos, a sexualidade, já houve algo que entrou uma entidade, ao mesmo tempo pode passar por um processo de costume, e aí daí para frente a degeneração ela é muito difícil de tirar, porque ela se torna algo comportamental. Bispo, antes de eu tirar uma dúvida que tem no quadro E aí, Bispo, né? A gente quer deixar claro que a nossa discussão sobre a homossexualidade não tem cunho político nenhum. De maneira nenhuma. Não está apoiando aqui nenhuma política de lei, essas coisas e tal. É claro que nós temos nossas verdades e aquilo que a gente sabe que são leis que ferem a palavra de Deus, nós não vamos apoiar. Agora, o ponto é, o que a gente fica triste, muitas vezes, porque nós sofremos também como um homossexual que entra na igreja e também tem o seu sofrimento. Tem a sua luta como qualquer um tem. Em que, às vezes, um é taxado, nós amamos, a pessoa chega à igreja, ela é muito bem recebida, ela não tem nenhum tipo de... E nós temos muitas pessoas que vão à igreja renascer em Cristo. Não tocamos no assunto. Não tocamos no assunto porque é algo de foro íntimo. E a gente assim, entende muitas vezes a dor da pessoa. Sem dúvida. Não é? Nós temos, assim, aconselhamentos dificílimos. Porque é algo até muito recente,
em alguns aspectos, aonde o ser humano levou esse tema, não é? Então a gente crê realmente que esse é o tipo de situação que homem nenhum convence. Sem dúvida. Homem nenhum convence. O que nós fazemos? Espírito Santo. É o Espírito Santo. Nós recebemos essas pessoas, ninguém vai no altar para pregar contra, ninguém vai lá. Nós estamos hoje aqui, obviamente, esclarecendo, nós estamos falando da palavra de Deus e do livro aos Romanos. Mas não é esse o aspecto nosso, num altar, num púlpito, para chegar e falar contra alguém. Quem somos nós? Agora, o que ocorre? Nós os recebemos e caminhamos. Se a obra do Senhor, e se ele se abrir para uma obra, naquilo que é a necessidade, o sentimento dele, Deus vai fazer. Se não abrir, continua lá, vai ser amado, recebido e vai caminhar com a gente. Porque esse juízo não é de homens. Sem dúvida. Não é? Esse juízo é de Deus. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, Jesus foi claro no Evangelho de João, é o Espírito Santo. Nós estamos aqui para ensinar. Alguém que está hoje assistindo em casa, que tem um problema como sexualidade, está explicando o que a palavra de Deus diz. E que há um caminho. Já me perguntaram, bispo, tem como ser transformado? É possível deixar de ser homossexual? Aliás, muitos não homossexuais perguntam isso. É possível? Sim. E temos muitos exemplos dentro da igreja, pessoas que são pastores, pessoas que foram completamente transformadas. E que, assim, não foram transformadas por mim, por você, mas foram pelo Espírito Santo de Deus, naquilo que eles tiveram como opção de fazer, eu quero essa transformação. Agora, se a pessoa não quer... Agora, o livro aqui, que é o livro A Carta aos Romanos, muitas vezes as pessoas interpretam que é um contingente de acusação. Ao contrário, o livro de Romanos é o livro da graça, que a despeito de tudo isso, a graça de Jesus Cristo alcança. Aquele que se envolveu em prostituição, homem com mulher, e o que se envolveu em prostituição, homem com homem, mulher com mulher. A graça de Jesus Cristo é para todos, não tem um melhor e não tem um pior. Todos nós carecemos da graça, esse é o foco do livro e da Carta aos Romanos. E aqui é colocar no capítulo 1 que é a condição de um ímpio, não é? É a condição daquele que tem a mente reprovada por Deus, não é? Pessoas que ainda não foram alcançadas pelo Evangelho. E eu não posso também pegar aqui, usar só esse texto e levantar exatamente com acusações. Ela faz parte de uma carta que fala da graça, que fala da misericórdia de Deus. Vamos agora à revisão da aula de hoje. Na aula de hoje tivemos a primeira parte do estudo da Carta aos Romanos, escrita por Paulo no final da terceira viagem missionária, em Corinto, para a igreja que já existia em Roma e que ele planejava em breve visitar. Esta carta, ditada por Paulo, foi escrita por Tércio e entregue por uma senhora chamada Febe, do subúrbio de Corinto. Chamada de Carta Magna do Evangelho, Romanos explica o poder da graça, do Espírito Santo, confrontando os hábitos terríveis das leis judaicas que queriam impor aos estrangeiros convertidos hábitos como a circuncisão. E a carta também afronta todas as práticas pecaminosas que faziam parte da cultura romana, como a homossexualidade, a prostituição e a idolatria. Tome nota da agenda do programa Escola de Profetas. Não perca a oportunidade de se aperfeiçoar mais no conhecimento da Palavra de Deus e desenvolver seu ministério. Participe dos cursos do Centro de Estudos Apostólico. Para mais informações, acesse ceaapostólico.com.br ou entre em contato pelo telefone 11 3203 0641.